O Bolsonaro, pessoal, ele tá bem pé da vida com alguns de seus aliados e antigos aliados, porque nesse momento o presidente ele tá tentando se equilibrar aí numa corda bamba eleitoral para continuar cevando o gado dele com as suas posições extremistas, mas ao mesmo tempo as posições dele não podem ser tão extremistas assim, porque senão ele afasta o eleitorado que ele está tentando trazer para perto, dando uma moderada nos discursos. E aí vem alguns aliados de Bolsonaro para fazer grandes bobagens e é claro que ele vai ficar pé da vida. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, mas antes clique no botão de gostei. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe os seus comentários e é claro, é muito bom ter você aqui comigo mais uma vez para nós discutirmos esse assunto que é bem interessante, porque o primeiro aliado que o Bolsonaro ficou bem pé da vida, ficou bem pistola, inclusive bateu um telefone fazendo reclamações, foi o Mário Frias, secretário especial de Cultura. O Mário Frias gastou aí mais de 30 mil reais para viajar para os Estados Unidos. Ele foi inclusive de classe executiva. E ele foi lá para fazer o quê? Se encontrar lá com um jiu-jiteiro. Só isso. Não teve uma agenda bem definida, foi uma agenda vazia e ainda gastou dinheiro público para fazer essa viagem nos Estados Unidos. Para piorar a situação, o Mário Frias quis processar as agências de viagem, as companhias aéreas. Depois ele acabou desistindo de seguir com esse processo. Isso provocou um burburinho tão grande que o ministro do turismo, que é o Gircinho Sanfoneiro, chefe do Mário Frias, e eles não se bicam, Mário Frias e o Gircinho, eles não se bicam. O Gircinho foi lá e reclamou com o Bolsonaro, porque o Mário Frias estava causando problema, foi uma repercussão negativa no país e o Bolsonaro tirou o Mário Frias da viagem que o presidente fez para a Rússia e também para a Ucrânia, como uma espécie de punição. Mas segundo as informações da Veja, o motivo que Bolsonaro ficou revoltado foi que o Mário Frias foi de classe executiva. Se ele tivesse ido de classe econômica, pessoal, não teria problema nenhum, ele poderia ter se encontrado com quantos jiu-jiteiros americanos ele quisesse. Tá? Aí tem o segundo aliado de Bolsonaro que o presidente ficou bastante irritado, que foi o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. O Sérgio Camargo falou aquela asneira, aquela crueldade imensa contra aquele rapaz do Congo, aquele imigrante que foi brutalmente, teve a sua vida tirada. E ele culpou a vítima pela situação. Chamou ele de palavras chulas e aí tem o Ministério Público Federal nas costas dele porque o Gilmar Mendes, ministro do STF, agora está de olho no Sérgio Camargo e um processo pode ser aberto contra ele. Então perceba que Mário Frias e o Sérgio Camargo, nesse momento que o Bolsonaro está tentando fazer acenos para uma parcela do eleitorado para ser mais sensível a ele, vem aí, pisam tudo, espalha, joga tudo no ventilador. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Joga o Eduardo Bolsonaro no ventilador. Isso complica a situação do presidente da República, que não quer ter esse tipo de problema na campanha, nesse momento pelo menos. Não sabemos se o Sérgio Camargo será demitido, possivelmente não, a não ser que a pressão do Ministério Público seja muito forte. E o Mário Frias, até o momento, vai se manter no cargo. Por enquanto, né? Mas as bobagens do Mário Frias, elas crescem de tamanho a toda hora. E tem um ex-aliado do Bolsonaro que recentemente, no domingo, para ser mais preciso, fez uma postagem contra o governo no seu Twitter, que foi o Abraham Weintraub. O Abraham Weintraub, ele quer ser o candidato bolsonarista para disputar o governo de São Paulo. Só que o Bolsonaro já tem um candidato e ele é o Tarcísio, que teve uma pontuação até que destacável na última pesquisa de intenção de votos para São Paulo. Ele ficou bem atrás do Haddad, do França, do Garcia. Ficou lá com 5, 7% das intenções de votos. Mas isso já saltou os olhos dos bolsonaristas. Então eles acham que o palanque do Tarcísio em São Paulo pode ser um bom palanque para Bolsonaro, mesmo que Tarcísio não vença as eleições ou nem chegue a ir ao segundo turno. Mas o Weintraub está minando a candidatura do Tarcísio, porque ele era alguém, um representante da ala mais ideológica de Bolsonaro. E ele fica atacando o Bolsonaro, olha só o trovão, ele fica atacando o Bolsonaro com a aliança do presidente ao Centrão. E ele tem feito isso seguidamente, não foi uma coisinha que ele fez e parou. Não, praticamente toda semana, quase todo dia, tem uma postagem do Abraham Weintraub.
na internet criticando o governo Bolsonaro e os seus apoios, a sua nova composição com o Centrão. E é claro que isso irrita profundamente Bolsonaro, porque ele está tentando mudar um pouco a sua imagem, mantendo os ataques ao TSE, isso vai ser um outro vídeo futuro, porque o presidente praticamente declarou guerra ao TSE. Mas ao mesmo tempo que ele tenta se equilibrar nessa corda, os seus antigos apoiadores acabam vindo a público e até os seus apoiadores e fazem grandes besteiras. Mas isso é coisa de Bolsonaro. Ele colocou esses incapazes para ocupar cargos importantes da nossa república, agora tem que engolir a seco essas asneiras típicas de bolsonaristas.